Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um tutorial de Arduino, onde eu pego trabalhos dos alunos do curso Arduino do Bloco ao Código e faço a engenharia reversa, ou seja, eu mostro como esse trabalho foi implementado no Arduino e como foi feita a programação e o circuito elétrico. Beleza? Hoje nós vamos fazer o trabalho da Luciane, tá? Ela fez uma espécie de árvorezinha de Natal também, né? Então, nos últimos vídeos aí, apesar de ser fevereiro, eu ainda tô bem no clima de Natal. E vamos dar uma olhada aqui no que ela realizou, olha só. Esse é o meu P3, onde eu fiz uma árvore de Natal. Eu utilizei 2 potenciômetros, um servomotor e 4 LEDs. Um dos potenciômetros, ele regula o brilho dos LEDs. Então, os LEDs ficam rápidos ou ficam mais lentos. E o outro faz a movimentação da árvore. Então, olha só, a gente pode perceber aqui que, como ela mesma falou, foram usados quatro LEDs. Ela usou dois potenciômetros, um para regular o brilho dos LEDs e outro para movimentar a árvore. Então, vamos lá para o Tinkercad, para nossa área de simulação, e nós já temos aqui todos os elementos necessários para fazer essa simulação. Então, temos aqui os quatro LEDs, temos aqui os dois potenciômetros e o servomotor. Então, a árvore ela vai se mexer a partir da movimentação desse servomotor. É um programa que é um tanto mais complexo, né, do que o que a gente tem feito até o momento, mas que também não é nada difícil, né? Só precisamos ter um pouco mais de atenção, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, porque vamos usar potenciômetro, vamos usar servomotor, vamos conectar aqui a entrada de 5 volts, né, a nossa alimentação, e vamos colocar aqui no na nossa protoboard, tá? Então, colocando aqui no canto direito para a gente conseguir alimentar simultaneamente o servomotor, fazer também a alimentação do potenciômetro, beleza? Sempre deixando na cor vermelha para garantir, né, a nossa organização, né? Quando daqui a pouco nós vamos ver a quantidade de fios que vai ficar esse trabalho, então precisamos já estar atento desde esse início. E a parte aqui do 0 volts, né, do GND, vamos conectar também na nossa protoboard, tá? Então com isso a gente já consegue otimizar vários dos processos aqui. Então a gente agora vai primeiramente ver a parte do potenciômetro. Então vermos como vamos controlar a questão da luz que está aqui usando a variação que ele tem. Então, o que nós temos com o potenciômetro é uma variação que vai de 0 a 1023. Ao contrário dos pinos digitais, que só tem dois tipos de resposta, o potenciômetro permite uma variação muito maior de resultados. Bom, nós temos três entradas aqui no potenciômetro. A primeira parte nós vamos colocar aqui no GND, então vamos encaixar nessa parte de cá, mudando para a cor preta. E o lado de cá nós podemos colocar na alimentação de 5 volts. Bom, deixa ele esperar um pouco aqui, ele está um pouquinho lentinho. E beleza, agora que a gente tem isso aqui, vai rapaz. Aí, tá meio genioso. Então, olha só, vou colocar da cor vermelha. Então, lembrando, vou colocar da cor vermelha, rapaz. Vamos lá. Aí, beleza. Colocando da cor vermelha. E o potenciômetro, ele é uma resistência variável, né? Então, no caso de cá, nós temos a resistência de 250 kΩ. Então, temos uma variação aí muito grande, né? E vamos agora conectar ao pino analógico, ou seja, a entrada, né, que for enviada pelo potenciômetro vai ser trabalhada aqui no A0. Então, vou lá, vou colocar a entrada aqui no A0. E aí a gente já pode começar a trabalhar a programação, porque é importante a gente perceber como é que esse potenciômetro vai estar captando valores, né? Então,
primeiro passo aqui, para a gente entender o que está acontecendo, é usar o monitor serial, né? Que é esse artifício que tem o Arduino, que a gente pode analisar respostas que tenham vindo ou de potenciômetro, de que a gente quiser, na verdade, usando esse monitor serial. Então, ao imprimir, ele vai colocar aqui na tela o valor captado. Por enquanto, aqui está como Hello World, mas para eu captar o valor que vem do potenciômetro, eu venho em entrada e pegar esse segundo bloco aqui, ó, ler pino analógico a 0, que foi onde eu encaixei o meu potenciômetro. Então, vou colocar aqui dentro e vamos analisar os valores captados aqui, né? Como eu falei antes, vou apagar aqui. Ó, agora ele está aqui a 286. E aí eu posso mudando o valor aqui. Ó, o valor mínimo é 0 e o valor máximo é 1023. E ele vai variando nessa jornada. Então, esse primeiro potenciômetro nós vamos usar para controlar os LEDs, né? Então, a gente viu no trabalho da Luciane que ela controlava a velocidade dos LEDs utilizando um dos potenciômetros, né? Então, primeiramente, vamos conectar os LEDs. Os LEDs, né, têm a perna maior e a perna menor. As pernas menores é a parte negativa, né, que a gente pode conectar ao GND. Então, a gente pode conectar todas as perninhas pequenas no GND, sempre procurando, né, trazer essa organização de deixar da cor preta, tá? Então, vou deixar aqui como preto. Aqui. Então, a gente já otimiza esse processo. Os LEDs serão controlados pelos pinos digitais. Como eu falei, os pinos digitais só tem dois tipos de resposta, ou 0 ou 1, tá? Então, cada LED vai ser controlado por um pino digital diferente. Então, o 13 vai controlar o vermelho, o 12 o verde e assim sucessivamente. Então, vou encaixar aqui na perna maior do LED, né, a parte positiva, o anodo, né? Vou deixar da cor vermelha. Eu gosto de deixar os jumpers da cor do próprio LED, né? Tipo assim, é uma convenção que eu gosto de usar. Então aqui já pode ser verde mesmo. A próxima é o amarelo. Então vou deixar da cor amarela. E o último é esse LED azul que já estava aqui. E posso mudar para a cor azul. Beleza. Agora, a parte da programação, né? Como é que vamos fazer para piscar o LED? Então, a parte clássica, né, de piscar um LED, então, focando primeiro apenas no LED vermelho, o que a gente faz? Nós vamos em saída e pegar esse segundo bloco aqui, ó, definir pino 0 como alto, né? Então, a gente pode pegar aqui, só que não é 0 o pino, né? O pino é o pino 13, né? Então, pino 13. E aí ele espera um segundo, né? Então, vem aguardar um segundo aqui no controlar. Posso duplicar esse bloco e deixar ele como baixo, né? Então, ele vai esperar um segundo, vai piscar e esperar mais um segundo. Eu vou colocar aqui, sei lá, 0.3 em cada lado, só para a gente ver o que aconteceu até o momento. Ó, então a gente tem aqui o LED piscando, né? Eu deixei isso porque está bem lentinho o Tinkercad, então a gente consegue ver o LED piscando nessa configuração. Só que, na verdade, quem vai controlar todo esse processo não é esse tempo que eu coloquei, né? Que foi um tempo genérico. E quem vai controlar esse tempo é o potenciômetro, tá? Então, nós vamos captar o valor do potenciômetro. Lembra que a gente falou lá em entrada, ler pino analógico. Então, vamos colocar o valor do pino analógico aqui dentro. Lembrando que os valores do pino analógico vão de 0 a 1023. Então, já é um bom tempo aí para a gente utilizar. Só que temos que ficar atento a uma situação aqui, que o valor está em segundos e a gente pode mudar para milissegundos. Então, se a gente deixar, por exemplo, 1000 segundos, vai ser, cara, vários minutos esperando o LED piscar. E não faz muito sentido a gente tendo esse valor de 0 a 1023 milissegundos, talvez seja mais coerente para o nosso trabalho. E lógico, você pode variar para o que você mais desejar, não tem problema. Então, vamos dar uma olhada.
o que aconteceu aqui? A gente vai estar com um pouquinho mais lento, então vai demorar bastante, olha só. Eu vou até parar antes e vamos olhar no monitor serial o valor que ele vai mostrar pra gente, que a gente tem uma baliza, né? Nós temos uma referência do que pode estar acontecendo. Então, olha só, começou a simulação aqui. O valor que a gente tem, deixa eu até apagar aqui. Ó, ele nem foi ainda. Vou deixar bem baixinho, olha só. Por enquanto, a gente tem, ó, 20 milissegundos, tá? Então, é de 20 milissegundos em 20 milissegundos que ele vai alterando aqui. Então, tá tão baixo que a gente nem consegue ver a alteração. Ó, eu posso aumentar aqui, ó, pra... Ó, agora ele tá lendo 40 milissegundos. Na verdade, 225, né? Ó, e aí ele foi e mudou. Beleza? Então, vou mudar aqui mais uma vez. Por que ele vai fazer? Ele vai mudar o valor do pino e depois ele vai imprimir o valor aqui na tela. Tá ultra lento, né? Tá bem lento mesmo, mas ainda assim a gente já consegue ter uma noção do que está acontecendo aqui. Então, o tempo está mudando de 500 em 500 milissegundos, ou seja, meio segundo que estamos alterando esse valor aqui. Então, quanto mais formos para o final do nosso potenciômetro, mais vai demorar, né, ele piscar. Que na verdade é 1 segundo e 23 milésimos, né, o tempo mais alto. Bom, já fizemos o controle para um LED. E aí agora a gente precisa fazer o controle para os 4 LEDs. E essa é a parte mais tranquila, na verdade. O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou tirar esse bloquinho aqui e vou duplicar esse bloco de cá. Então podemos duplicar aqui e vamos mudar os pinos, né? Então temos o pino 12. Deixa eu até vir mais para cá. Temos o pino 12, o pino 11 e o pino 10, beleza? Então a gente encaixa aqui. Eu já vou até duplicar esse cara. Por quê? Porque eu já vou usar ele daqui a pouco. Então olha só, nesse tempo aqui são os pinos 13, 12, 11 e 10 que vão estar no alto, que vão estar acesos. E depois a gente vai esperar eles apagarem. Então olha só, vou tirar aqui e vou colocar ele no lado de cá. Lembrando que a gente vai fazer o seguinte, nós vamos alterar todos os valores dos caras que estão aqui para o nível baixo. Ó, faltou o 10 aqui, ó. Então vamos mudar para o nível baixo. Beleza. Então o que acontece, ó, ele vai piscar e depois... Piscar não, né? Vai acender e depois vai apagar, né? Então vai piscar. Vamos olhar aqui, deixa eu tirar um pouquinho do zoom. E vamos ver como é que ficou agora, ó. Então nesse momento, ó, ele acendeu todos os LEDs aqui. Vou diminuir um pouco o tempo, vou tentar deixar o mais baixo possível, para ver se a gente consegue captar algum resultado. Ó, então em 200 milissegundos. Aí ele baixou e piscou. Tá bem lento, mas foi. Beleza. Então essa é a primeira parte do controle dos nossos LEDs, né? E aí temos que ir para a próxima etapa. A próxima etapa é o controle do servomotor. O que a gente tinha aqui, ó? Ela tinha a movimentação da árvore de Natal, né? Então ela acoplou ao servomotor esse movimento e tinha um segundo potenciômetro que controlava essa movimentação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ligar, conectar o servomotor. Então, basta a gente vir aqui, colocar o vermelho na parte da potência, né? Temos 3 entradas aqui no nosso servomotor, né? O marrom, que é o ground, que ele vai chamar de solo. O vermelho, que é a parte da potência, né? A parte da alimentação.
e o laranja, que é a parte conectada ao pino digital. Então, eu vou mudar aqui a cor para vermelho. Vou conectar esse cara aqui na cor preta. E o pino digital. O pino digital vai estar aqui conectado ao pino 7. Sei lá, pode ser qualquer pino digital que ele vai controlar o servomotor, né? No caso, eu escolhi o 7 porque é um padrão que eu venho usando, tá? Mas assim, você pode escolher qual valor você desejar, tá? E aí, nós vamos conectar o potenciômetro, tá? Então, o segundo potenciômetro, ele vai ser conectado também à parte da esquerda, né? Conector preto. E aqui, conectado à parte da potência, né? Então, alimentando primeiramente, né, o nosso servomotor e deixando ele preparado aí para ter essa variação de tensão, né? Vou aqui no pino analógico A1, então vamos usar outro servomotor, outro pino analógico, e vou conectar aqui, vou deixá-lo da cor amarela. E aí, na verdade, essa parte é bem tranquila. O que vai acontecer aqui? Na verdade, duas coisas que temos que ficar atentos, né? Deixa eu colocar mais para cá. Aí, beleza. Então, já tem tudo isso que está acontecendo no lado de cá e vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. O servomotor, ele pode ser controlado por esse simples bloco aqui, né? Que é o girar servo no pino tananã. No caso, o pino que a gente vai usar é o pino 7. E o valor que a gente vai colocar aqui dentro é o valor captado pelo potenciômetro. Então, eu vou deixar esse aqui de lado por enquanto. Vou deixar ele assim só para a gente conseguir fazer um outro trabalho e podemos focar no servo. E aí eu posso vir aqui em entrada e usar o valor do potenciômetro para captar o valor do servo. Então, vou colocar aqui ler pino analógico A1. Então, o valor que a gente vai usar no nosso servomotor é o valor do A1. E posso também colocar, né, imprimir no monitor serial só para a gente entender o que vai estar acontecendo nesse momento. Então, deixa eu subir com ele aqui. E aí o pino analógico A1. Eu posso apagar toda essa parte para entender o que vai estar passando aqui. Então, olha só. Aqui tem um valor de 286. O que nós precisamos nos atentar com relação ao servomotor? Que ele vai ter uma movimentação de 0 a 180. Ele não tem uma movimentação maior do que essa. Então, a gente precisa otimizar o processo. Por quê? Nós temos um valor aqui no potenciômetro que vai de 0 a 1023. E aí, se eu quiser realmente utilizar o valor do servomotor aqui, eu vou ter um leque de opções muito genérico, porque olha só, para eu ter o valor de 180, eu vou ter que estar mais ou menos aqui, olha só. Deixa eu ver o valor que ele vai captar. Aqui é 82, deixa eu colocar tipo aqui assim, ó. Vamos ver o que ele vai dizer para mim. Aqui já é 286, então assim, é um espaço muito curto que eu tenho para utilizar o meu servomotor, então não é muito eficiente. Aqui está 205, eu não vou conseguir utilizar nem um quarto direito do meu servomotor. E aí, para isso, nós teríamos que fazer uma equivalência, né? Então, se quiséssemos aproveitar na sua plenitude o valor, né, captado pelo servomotor, nós tínhamos que pensar assim, bom, para eu alcançar até os 180, eu devia ter uma equivalência no 1023, né? Então, 1023 está para 180, assim como o 0 está para 0. A gente pode fazer esses cálculos dessa regra de 3. Mas a gente pode, na verdade não a gente, né? O Arduino aqui, ele tem uma função maravilhosa que vai resolver todos os nossos problemas com relação a isso, que é o mapear. Então, o mapear, ele vai fazer exatamente essa regra de 3. Ele vai colocar o valor de 0 a 1023 e vai colocar numa faixa.
A faixa que está aqui é 0 a 180, mas eu posso colocar 0 a 1000, eu posso colocar o valor que eu desejar. Mas a gente já pode utilizar esse valor aqui. Então, eu posso colocar o mapear tanto nessa parte de cá, como nessa parte de cá. Ó, vamos dar uma olhada no resultado aqui. Aí agora, ó, ele está nessa parte que eu falei exatamente 1/4 e está com valor de 25, né? Na verdade, nem é 1/4, né? É mais que 1/4. Então, se eu colocar mais ou menos aqui no meio, ó, vamos dar uma olhada aqui. Ó, o valor foi próximo de 86. Então, olha só, a gente está conseguindo aproveitar melhor o nosso potenciômetro, né? Todo o potencial que ele tem para dar para a gente, né? Bom, beleza. Então, a gente já tem os dois comandos aqui. Então, olha só, parece pouco, mas a gente já fez coisa pra caramba. Nós já estamos controlando os LEDs e já controlamos o servomotor. O próximo passo é juntar tudo isso, né? Eu vou deixar a parte do controle dos meus LEDs primeiro, mas tanto faz, na verdade. Eu posso colocar na ordem que eu desejar, não vai fazer tanta diferença na operação, não. A gente vai ter um pequeno problema na forma como as coisas executam, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, vocês vão perceber melhor como é que isso vai acontecer. Então, vamos para aquele momento mágico, onde a gente vai pegar o nosso bloco e vai pegar os códigos equivalentes lá para o Arduino. Então, eu vou selecionar tudo aqui, vou copiar, né? Clicar com o botão direito, copiar, Ctrl C no Windows também já funciona para fazer isso. E estamos aqui na plataforma do Arduino e já tem a parte toda pronta. Então, olha só, eu vou aqui fazer o upload, tá? Então, só clicar aqui, vamos fazer o upload. Né, o upload, né, para quem não sabe, é basicamente passar o programa para o Arduino, tá? Beleza, então o programa foi passado, agora dá uma olhada aqui. Eu fiz o circuito equivalente, tá? Então a gente tem aqui do lado o nosso circuito equivalente e já tem os LEDs piscando. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, beleza, ficou bem melhor. E então vamos pegar aqui, ó. Eu tenho o potenciômetro que controla as nossas luzinhas, né, os nossos LEDs. E a gente pode pegar aqui, ó, quanto menor for, né, a gente lembra que tinha um valor de 0 a 1023, então quanto menor for, a gente vai conseguir ver com mais clareza isso aqui, ó. Então, com mais clareza não, né, ele vai estar piscando mais. E aí, à medida que eu aumento o valor, ele vai demorando mais para piscar. Lembrando, né, lá no Tinkercad tem a simulação, às vezes ele está mais lento, às vezes não, e aí a gente vai ter uma demora muito longa. Mas aqui é 1023, né, ou seja, um pouco mais do que um segundo, nós percebemos a frequência de piscar os LEDs. E aí vai da criatividade da pessoa, né? A Luciane aproveitou esse processo aí para colocar lá na árvore de Natal, usou os jumpers macho e fêmea, que eu já falei em outras oportunidades aqui nesse canal, né? Bom, e a outra parte, né, o outro controle é feito pelo outro potenciômetro. Então isso aqui vai ser utilizado para fazer a movimentação da minha árvore de Natal. Aqui eu coloquei um palito de picolé, mas você pode pensar, né, em qual estrutura você vai fazer para que a partir do momento em que o servomotor se movimentar, você também consiga movimentar a sua árvore de Natal ou o que você desejar, né? Então, olha só, vou aumentar aqui a frequência das luzes, depois eu vou explicar por que eu estou fazendo isso, né? Aumentar a velocidade. E aí eu vou utilizar o outro potenciômetro. Então, olha só, aqui eu tenho o controle do meu servomotor. E o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que ficar atento aqui com o servomotor, deixa eu só dar uma apertada aqui e dar uma reforçada nessa entrada, é o seguinte, ele está indo mais ou menos na velocidade instantânea, né? Mas, se eu aumentar aqui, ó, o tempo que ele pisca, ó, ele demora muito, ó, eu vou girar agora e ele não faz as coisas de uma resposta instantânea. Por que isso acontece? Se a gente for voltar lá no programa, nós vamos perceber que a gente tem
uma sequência, né? A forma como o programa ocorre, ele vai piscar, né? Então, ele vai demorar, por exemplo, 1 segundo, né, aceso e 1 segundo apagado, estando com 1,23, e só depois ele vai ter a resposta. Então, nós vamos demorar 2 segundos com essa estrutura do piscar o LED e só depois que ele vai conseguir, de fato, mandar a ordem para o servomotor. E aí, para resolver essa situação, a gente pode pensar em estruturas, né? De tipo assim, como a gente faz para essa parte ser ativada somente quando mudar o potenciômetro, né? Então é um desafio que a gente tem aí. Como nós estamos com o tempo quase encerrando, não é o caso da gente estar mexendo com essa situação agora, mas você pode estar atento, né, com relação a isso. O que a gente pode testar também é o que acontece se nós invertermos, né? Ou seja, utilizar o servomotor antes e ao invés de usar depois, né? Então vamos passar o código aqui para o nosso Arduino. Então eu vou passar, Ctrl C, Ctrl V. E aí, o que a gente vai ter aqui, ó? Vamos baixar um pouquinho para ver o nosso circuito. E olha só. A verdade é que não fez diferença nenhuma. Por quê? Porque o Arduino, ele funciona em loop, né? Ou seja, ele vai fazer essa parte aqui, né? Ou seja, essa parte que é a responsável por mexer o servomotor, são só essas duas linhas de código, e essa parte aqui que é a responsável por mudar, né? Mudar não, né? Por acender e apagar a luz. Então é ele quem faz essa parte de cá. Então aqui ele demorou, por exemplo, sei lá, 500 milissegundos e depois vai dar a volta. Se eu colocasse o servo embaixo, então eu posso apagar aqui e colocar o servo nessa parte de cá, ele também vai passar pelo mesmo tempo, né? Vai passar meio milissegundo, ou 500 milissegundos, né? Meio segundo, e depois vai mexer o servomotor, tá? O que vai... Para funcionalidade desse programa, né? Inclusive da própria forma como a Luciane fez, ela fez exatamente com isso, né? A gente pode até perceber aqui na movimentação da árvore que ela não acontece de uma forma muito fluida, né? Faz a movimentação da árvore. Você percebe que ela vai assim, não tem a resposta instantânea? Por quê? Porque o LED está influenciando diretamente. Agora, se você quer que ele movimente-se mais rápido, basta você diminuir o tempo, né? Então, como eu já mostrei antes, a gente tem aqui, né, os LEDs piscando rapidinho. Rapidinho não, num tempo ok. E ele demora para dar a resposta. Se eu deixar esse tempo maior, a resposta no nosso servomotor é instantânea. E uma outra curiosidade também, né? O que acontece se o valor aqui for zero? Na verdade já está zero. Ó. Eu aumentei um pouquinho e ele está piscando muito, muito rápido. E se eu deixar o valor mínimo, mínimo mesmo? O valor mínimo é zero. E é engraçado, né, que o piscar, vamos dizer assim, ele aconteceria tão rápido que nós não veríamos ele acontecendo. Então, a luz fica acesa, só que ela fica numa meio baixa, né? Tipo assim, ela fica com um valor menor, né? Um valor de intensidade de luz menor. E, na verdade, esse é o melhor momento, inclusive, para mexer, né, o nosso servomotor. Então, ele fica extremamente obediente e se movimentando de forma mais rápida. Então, assim, você tem duas opções. Ou você muda a forma como o seu programa está estruturado, né? Ou você usa essas gambiarras, né? Você quer fazer a movimentação, você deixa a luz bem baixinha para conseguir fazer essa alteração. Então, basicamente é isso, né? Toda a estrutura que a gente precisava estava aqui. Então, vou voltar aqui para a estrutura dos blocos. Você pode fazer essa mesma equivalência para 5, 6 luzes, né? A gente ainda tem um monte de pinos digitais que podemos usar nessa jornada, né? Então, ó, temos a entrada 9, 8, enfim.
Então, tudo que a gente faz aqui, na verdade, é só uma extrapolação do que já foi feito, né? Então, acender 5 LEDs ou 6 LEDs é a mesma ideia para acender um LED. Então, é só você utilizar isso e você consegue fazer o seu trabalho de uma forma extremamente criativa, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Queria agradecer por você ter ficado até esse momento. E diga aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisa que você deseja acrescentar, que fosse acrescentado, que fosse falado sobre esse projeto. E também se você tem alguma ideia, alguma solicitação de projeto que você queria ver por aqui, beleza? Muito obrigado e até a próxima.